Olá, pessoal, muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais uma semana com o nosso maravilhoso Josué Coimbra Podcast. Antes de apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero pedir a todos vocês, Júlio, se você puder colocar os links para o pessoal votar, eu vou agradecê-lo. Eu estou participando de uma eleição, igual participei no ano passado, para definir o melhor podcast do Brasil. Em 2024, a gente ficou em segundo lugar. Esse ano eu conto com os votos de todos vocês para alcançarmos o primeiro lugar dessa vez. E hoje eu estou aqui com a Ana Carolina Augusto. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a Relum, que é uma empresa que ela criou. Vamos falar sobre empreendedorismo, entre outras coisas mais. Carol, apresente-se ao grande público. Oi, gente, tudo bom? Eu sou Carolina Vicente, né? Ou Carolina Augusto, Vicente de Castro, nome como dizem. Toda vez que eu me apresento, as pessoas falam, um nome grande. Eu falo, então vamos ficar só com Carol Vicente, que é assim que as pessoas me conhecem na internet. Algumas pessoas me conhecem também por Anali BP, né? Que foi assim que eu comecei a entrar nas redes sociais. Mas a maioria me conhece como Carol Vicente mesmo. Sou mãe, sou empreendedora, sou pesquisadora, socióloga em formação, porque eu sou estudante de sociologia, né? Tenho outra formação, mas sou estudante de sociologia no momento, e é uma matéria que eu aprendi a amar, porque me faz conhecer melhor as pessoas, o ser humano, o desenvolvimento da sociedade através da sociologia e os estudos que a gente vem fazendo, né? Entendi. E você falou sobre empreendedorismo. Quais são os maiores desafios que o empreendedor encontra hoje? Uma vez que você também é empreendedora, né? Já abriu empresa, já fechou, abriu agora que a gente vai falar daqui a pouco sobre a Relum, ou seja, sempre está fazendo alguma coisa. Você pode responder de novo, que deu uma falhadinha a pergunta. Quais são os maiores desafios que um empreendedor encontra uma vez que você já abriu algumas empresas, fechou, abriu de novo, e hoje você está com esse desafio da Relum, que nós vamos conversar sobre ele daqui a pouco. Eu gostaria que você, enquanto empreendedora e socióloga em formação, trouxesse para nós um pouco dessa visão dos maiores desafios encontrados no meio da jornada. Então, no momento, eu acho que você validar a sua empresa, né? Trazer assim um olhar de mercado para ela, eu acho que é um dos maiores, né, pontos que a gente encontra, dos desafios que a gente encontra, tá? Fazer com que a sua empresa seja validada no mercado. Lidar também, às vezes, com a falta de capital, porque, como a gente vai falar sobre a Relum é uma empresa que ela quer mexer com a cultura e também com tecnologia. Então, tudo isso a gente demanda dinheiro, demanda de do poder monetário no momento. E deixa eu ver. Como é que fala? A questão de marketing, a gestão de pessoas também é um desafio da que a gente encontra, porque a gente precisa fazer com que as pessoas entendam o propósito daquela empresa. Ainda mais quando é uma coisa nova que você vai lançar, você precisa fazer com que as pessoas compreendam realmente a missão daquele projeto que você está fazendo, né? Eu acho que são esses os pontos mais cruciais para mim, tá? Como uma empreendedora. Uma forma de validar a sua empresa, fazer com que ela tenha uma credibilidade no mercado, fazer com que ela seja vista, tá? Lidar com a questão financeira, porque você vai ter que administrar todo esse processo e lançar a empresa não é fácil, porque você precisa do poder monetário. Nem sempre ele é tão fácil de você achar, e às vezes os recursos que você tem ao longo do caminho, você faz você faz uma avaliação financeira, e ao longo do caminho você começa a ver que aquela sua avaliação já extrapolou o orçamento. Planejamento. O seu planejamento já está acima daquilo que você imaginava, já gastou até além. Então, lidar também com essa questão é muito difícil. E a gestão de pessoas, marketing, vender uma ideia também para uma pessoa é muito difícil. Você vender a ideia. Você falou sobre cultura da empresa. Eu acho engraçado, não é uma provocação, mas pode ser uma provocação. O que acontece? Todo mundo sempre fala, todo empreendedor sempre fala, olha, temos que criar a nossa cultura, temos que não sei o que, aquela coisa arada toda que a gente já conhece. Pois bem,
Só que o seu empregado, ou colaborador, como você queira chamá-lo, ele é o seu maior ativo. E muitas vezes vocês falam muito em cultura e etc. Mas assim, eu vejo que muitos empreendedores e empresários, chefes também, não valorizam o seu colaborador, não dão feedback para o seu colaborador, não deixam ele crescer e cobram dele coisas que ele não sabe. Você, por exemplo, você pega na tua área, que é da beleza, você chama uma pessoa, cobra dela skills que ela não tem, e não dá subsídio para que ela possa crescer. E depois, quando essa pessoa vai embora, você ainda fica aborrecida. Olha, é um traidor, me abandonou. Mas como que ele é um traidor e te abandonou, sendo que você, que deveria cuidar daquele cara, não fez o mínimo por ele? Pergunta chata, né? Não, sinceramente, muito. Essa pergunta sua é muito pertinente. Que eu, Carol, acho que todo empresário ou toda pessoa que é empreendedora deveria ouvir essa pergunta e se perguntar internamente o que eu estou fazendo para o meu colaborador, que eu prefiro como colaborador, tá? Eu não acho empregado uma palavra muito legal. Não que me constrange. Eu também já fui colaborador e sou colaborador. Eu acho que toda pessoa que vai empreender, ela tem que ter em mente o seguinte: o que eu estou fazendo para que esse colaborador possa ser cobrado daquilo que eu estou cobrando. Assim, fique ciente do que eu estou cobrando. Vou falar uma situação, você tocou num assunto muito interessante. Eu sou colaborador, eu tenho meu processo, a minha empresa, mas eu colaboro com outras empresas. Um certo dia, a pessoa com quem eu colaboro me pediu para fazer algo na qual, eu não fui contratada para fazer, duas, eu não tinha a habilidade suficiente para fazer aquilo. Eu fui sincera com a pessoa e disse, olha, eu não sei fazer. Ah, então, mas por que você não disse? Eu falei, você nunca perguntou. Eu acho que fazer pergunta é o mínimo que você tem que fazer para a pessoa que está colaborando com você. Quando você vai entrevistar uma pessoa para uma vaga de trabalho, uma vaga de colaboração, você tem que fazer perguntas, as mais que você fala assim, essas perguntas, não. Pergunte para as pessoas. E é muito importante que você saiba as habilidades do seu colaborador e saber se está dentro daquela cultura que você quer para a sua empresa. E não cobrá-lo de coisas que depois você nunca perguntou se ele tinha habilidade para aquilo. E também, como você mesmo disse, não deu as armas para que ele chegasse até lá. Entendeu? Na área da beleza, quando você trabalha em salões de beleza muito grande, os donos de salão, que não são cabeleireiros, eles costumam fazer com que nós nos qualifiquemos. Eu sou uma pessoa que eu trabalhei num salão grande e o dono do salão me ajudou a chegar em algum tipo de qualificação. Então, assim, quando eu saí, eu não passei por essa fase de ser a traidora. Até porque eu mudei de cidade. Hoje nós ficamos amigos por um bom tempo, só que ele, infelizmente, já faleceu. Mas eu compreendo perfeitamente que, na maioria das vezes, o contratante ele não tem uma visão de colaborador. Ele tem a visão lucrativa. Exato, mas eu acho que para você ter a visão lucrativa, para eu poder cobrar alguma coisa de você, eu preciso te orientar. E eu tô abrindo uma empresa, não uma instituição de caridade. Então, eu preciso municiá-la de tudo aquilo que eu preciso de treiná-la. Por mais que você fale, olha, eu sou boa, eu sou isso, eu sou aquilo. Carol, vamos começar uma semana andando de mãozinhas dadas. Na outra semana, se eu achar que você consegue atravessar a rua sozinha, você atravessa. Enquanto isso, mão dada. Você acha que eu estou falando bobagem? Não. Então, essa é a visão que eu tenho. Eu já tive manicure que trabalhou no meu salão, que ela dizia que era manicure. O que eu fiz? Faz a minha unha. Ela fez a minha unha, eu vi que não estava bom. Eu sou muito perfeccionista com as minhas coisas. Eu vi que não estava bom. O que eu falei com ela? Faz o seguinte, eu vou te mostrar como é que você faz, tenta fazer igual. Enquanto eu não achei que estava bom para ela atender outras pessoas, eu continuei pagando ela, as unhas que ela fazia, a minha, da minha mãe, a da minha filha, de algumas clientes que se permitiram nesse processo. Quando eu senti que ela estava apta, o que ela fez? Eu comecei a passar outras clientes para ela. Hoje, graças a Deus, ela é uma excelente profissional. Não trabalha mais para mim, está morando no Rio Centro, teve até um bebê há pouco tempo, mas ela é uma excelente profissional. E outra, evoluiu, porque ela entendeu as limitações dela.
E eu acho que isso que você está falando não tem nada de incoerente, não, Josué. Todo empreendedor, ou todo patrão, digamos assim, ele tem que ter esse olhar. De não é só contratar a pessoa, mas de pegar na mãozinha, ver se realmente está dentro daquele processo, olha, o que você não vê onde a pessoa está errando, dá os feedbacks, entendeu? Dá o feedback, olha, faz assim não, que tal se você fizesse assim? Se ele não sabe como ensinar, chama alguém capacitado para fazer, entendeu? Eu acho que isso é muito válido. Mas só que tem um outro problema também, que é o oposto disso, que você tem quando o funcionário começa a se destacar muito, aí você vai lá e dá uma cortada no cara, puxa o tapete, manda embora. E que eu também acho que é tão ruim quanto aquele chefe que te deu, que te abriu a porta, mas não te orientou. E aí amanhã você começa a crescer, você começa a galgar espaços dentro da empresa, e aí a pessoa se sente incomodada com tudo isso e vai lá e te demite. Eu acho isso um absurdo. Então, eu vou falar pelo meu ponto de vista, tá? Eu acredito que a pessoa que faz esse tipo de ação, ela não tem uma visão de crescimento. Porque nós, como empreendedores, nós ganhamos quando o funcionário cresce também. Claro. Se aquele funcionário cresce, você cresce, entendeu? Você começa a conseguir a delegar mais demandas para ele, você começa a dividir as funções nas quais você consegue passar para ele, ele vai passar a função que ele está fazendo para outro, e você, economiza tempo. Carol, eu vejo dessa forma, você economiza tempo, você economiza dinheiro, porque você não precisa ficar fazendo, não tem aquela rotatividade de funcionários, porque você tem uma equipe sólida. Quando você vê o funcionário crescer e você permite que ele cresça dentro da empresa, né, você tem uma equipe mais sólida, você cria um vínculo de confiança. O empresário, o empreendedor que tem a visão, infelizmente, que é a maioria, tá? Isso que você está falando, não sei para a maioria que não conhece. Mas é o chefe, muitas vezes. Sim, mas então, ser o chefe não é ser o líder. Não. Tem uma grande diferença entre você ser o chefe que é líder e o chefe que é só chefe. O chefe que é só chefe, ele não tem uma visão de crescimento, ele tem a visão lucrativa, ele está vendo o dinheiro entrar, então para ele não interessa. Se você começar a crescer, ele vai começar a se enciumar com aquilo. Agora, o chefe que ele é líder, ele vê todo esse processo e ele pensa o seguinte: opa, vi um potencial aqui. Eu já consigo fazer o quê? Delegar para ele uma função que está me sobrecarregando. Eu vou passar para ele e a função dele vai passar para o próximo. Ele sabe ser líder e sabe ser chefe, porque ele está vendo um crescimento. Por exemplo, uma carta de demissão de um funcionário que trabalhou durante 5 anos, ele vai pagar uma burdoada de situações governamentais e para o funcionário. É dinheiro indo embora. A partir do momento que ele não precisa ficar recontratando pessoas e não tem rodízios de funcionário, ele passa a lucrar mais, consolidar e solidificar melhor aquela equipe, entendeu? Desculpa. Solidificar melhor aquela equipe, entendeu? E trazer para ele todo um crescimento que ele consegue depois, mais para frente, se ele tiver uma mente maior, expandir a empresa. Porque ele criou uma situação dentro da empresa, ele criou um líder como ele, com as características dele, com a visão dele, que compreendeu. Agora, quando ele não tem essa visão, a tendência é o buraco. Infelizmente, a tendência é a falência, é o rodízio de funcionários, é a empresa ficar mal vista, entendeu? Porque quem vai ficar numa empresa onde não para ninguém? Por que as pessoas não ficam naquela empresa? E, geralmente, é a liderança, é o empreendedor, é o empresário. Ou então, quando a empresa é muito grande, o empresário nem tem esse acesso todo. Mas, geralmente, a liderança, ela é assim. Essa coisa do ciúme não deveria acontecer, mas é uma coisa que acontece com muita frequência. Na área da beleza, principalmente. Que é o chefe, que ele é inseguro, então ele fica com medo de perder a vaga, e aí quem acaba se destacando, ele acaba punindo essa pessoa pelo destaque que a pessoa teve. E eu acho que isso é terrível para os negócios. Sim. É péssimo, porque você não tem algo sólido. O certo, quando você vai empreender, você quer solidificar alguma coisa. Quando você tem uma rotatividade de pessoas, você não tem confiança, você não tem uma equipe sólida. Então, até para você conseguir fazer com que aquilo se expanda, fazer o seu negócio expandir, é mais difícil. Entendeu?
Eu tenho uma empresa com 25 funcionários, mas todo mês você renova esse quadro de funcionários, você não tem uma equipe. Você tem o quê? Uma porta de emprego. Você tem só uma porta de emprego, você não tem uma empresa, é só uma porta. É verdade, é uma porta de emprego. E me fala uma coisa, e como que o network, mudando um pouco, como que o network pode ajudar no processo do empreendedorismo? Para quem está começando, para quem já está sólido no mercado? Então, o network, cara, hoje em dia, é muito difícil você conseguir fazer algo sem o network, tá? Hoje em dia, tudo é network. Mesmo que você ache assim, não, eu não tenho tantas coisas, eu sou só uma funcionária, eu quero só ser alguma coisa. Não, o network hoje, ele é basicamente a fonte do conhecimento, porque através daquilo ali você vai ter contato com fornecedores, contato com produtores de produtos, no meu caso, na minha área, né, com produtores, por exemplo, eu, através de network, fazendo meu network na área da beleza, nas feiras que eu vou, eu acabei encontrando com o quê? Com pessoas que têm suas próprias empresas de... Como é que fala? Que fabricam seus próprios produtos, que, lógico, acho que é o sonho de todos os cabeleireiros, todas as pessoas que estão na área da beleza, ter seu próprio nome num produto. Então, assim, eu vejo que ela abre portas para, no futuro, nascerem parcerias, sabe? Para a gente ter parcerias com fábricas, né? Facilitar acesso para que outras pessoas também conheçam você, te trazer credibilidade para que a pessoa fale, poxa, eu conheço fulana, né? Que tem um bom trabalho, que faz um bom desenvolvimento naquela área. Então, assim, hoje em dia o network tudo, ele ajuda a fortalecer todo o mercado, com todo um ecossistema dentro de tudo, né? Mas como é que você vai fazer o network sem parecer chato? Eu, por exemplo, já fui a eventos que eu via pessoas nessa loucura do network que saía incomodando o evento inteiro. E eu acho que isso é deselegante, você ficar, enfim, ficar tietando pessoas. É deselegante, porque eu imagino que exista uma linha muito tênue nessa questão do network. De repente, eu quero te conhecer, a gente está num evento, eu vou lá, oi, meu nome é Josué, vamos supor aqui um caso, meu nome é Josué, tem um podcast, queria conversar contigo, você tem um cartão? É isso ou vou lá, tiro foto, beijo, abraço? Como é que funciona isso? Então, eu concordo com você. Essa coisa de você chegar lá e já ir logo se apresentando, trazendo todo um processo, eu acho que acaba até criando um certo ranço, um certo... Como é que fala? Uma certa repelia. Uma repressãozinha. Eu, Carol, quando eu vou a algum evento que eu sei que eu estou indo com esse intuito, a primeira coisa que eu faço é... Por exemplo, na área da beleza, a gente costuma muito ir nas feiras, né? A gente conhece muitas pessoas nas feiras. A primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu pego todos os cartões, assim, nos quiosques, né? E através daquilo ali, eu venho fazendo um trabalho antes, com as pessoas que atendem os telefones, aquelas que são as vendedoras. Mesmo que eu não compre nada, eu compro menos, mas eu vou fazendo esse tipo de situação. Para quando eu chegar no momento de estar em contato com a pessoa que eu tenho interesse, o que eu faço? Eu já tive todo um caminho para chegar lá. Eu não estou chegando num evento só para poder falar com aquela pessoa, igual você falou, naquela ânsia de gritar, de fazer, não. Até porque isso faz parecer que você não tem nada a apresentar. O interessante de você se preparar no network, né, que você quer fazer o network, se prepare. O mal das pessoas é não ter uma preparação. O network não começa no dia que você vai encontrar com a pessoa. O network começa quando você começa a se preparar antecipadamente para poder falar com aquela pessoa. Você tem que saber o hábito daquela pessoa, você tem que saber como ela vai te responder, observar ela em alguns momentos, estudar todo aquele processo. Aí sim, quando você for literalmente para aquela pessoa, para poder se apresentar naquele momento do network, naquele evento, onde vai estar todo mundo, e você quer falar com aquela pessoa não se sentir agredida por você, de você estar no meio daquela muvuca falando com ela. Quer um exemplo? Eu gosto muito de alguns políticos. E teve um evento de influenciadores, onde estava todo mundo lá, coisa e tal, e eu queria muito falar com o Adrilles. Eu já tinha falado com ele em outros momentos.
Só que eu não achei que aquele momento seria a hora de eu querer falar com ele, que eu precisava falar com ele. Eu achei que aquele momento que eu estava ali com ele era o momento de eu, como é que fala? Prestigiá-lo. E não questioná-lo, e não forçar nenhum tipo de embate, de conhecimento que eu tenho. Eu achei melhor eu prestigiá-lo, parabenizá-lo pelo trabalho dele. Peguei o contato do Adrilles, não só dele, mas de outras pessoas. E nesse período eu venho fazendo o quê? Eu venho entrando em contato com pessoas próximas para que no dia que eu realmente chegar até naquele momento crucial, onde eu vou apresentar as minhas propostas, por exemplo, se eu fosse dono de um podcast, né? Se eu chego lá e, olha, eu sou dono do podcast, queria falar com você, preciso marcar uma entrevista, ele não vai me ouvir. Mas se eu chegar aos poucos, né, fazendo todo um processo, um estudo, vim conversando com pessoas próximas, já peguei o cartão dele, já estou me preparando para saber os hábitos, como falar, em que tom eu posso trabalhar. Eu já estou fazendo meu network aqui. Quando eu chegar até ele, independente de onde ele estiver, se for um evento, numa caminhada, numa passeata, ele já vai ter visto o meu rosto e eu já vou ter pessoas próximas a ele que já me conhece. Então, eu acho que aí fica muito mais fácil de eu chegar até ele. E aí, ali, eu vou fazer a minha apresentação da minha proposta para ele. Você é mineira, Carol? Eu moro perto, ai. Tem aquele ditado que mineiro come pela borda. Então, eu tenho essa coisa, né, de vir... Então, por isso que eu gosto da sociologia, porque estudar o comportamento humano, para mim, me ajuda muito no meu trabalho, né, a compreender as pessoas, estudar as pessoas ao meu redor também, não só ao meu redor, mas fora, me abriu muitas portas, porque eu comecei a entender que não adianta eu chegar perto de uma pessoa afobadamente e querer fazer com que ela me ouça. Eu tenho que fazer com que ela me conheça, se sinta, como é que fala, à vontade. Isso também é uma jogada de network, porque no meio de um evento muito tumultuado, você não faz network. Você vai fazer o seu network no momento em que você pegou o contato de alguém próximo e você vai trabalhar em cima daquilo ali num determinado período. Entendeu? Porque você imagina que você está numa feira, está numa convenção, num congresso, e aí, sei lá, tem 1.500 pessoas atrás de uma pessoa X. Qual que é a probabilidade dessa pessoa lembrar de você amanhã? Nenhuma. Zero. Nenhuma. Zero. Você só perdeu tempo e, assim, incomodou alguém. Josué, me dá um minutinho que eu vou só pegar o carregador, que eu tô achando que alguém vai estar com carga baixa. Me dá um minutinho, gente. Pois é, pessoal, esse é o nosso programa ao vivo. Ele funciona dessa maneira. A bateria acaba, precisa carregar de novo, e aí a coisa vai acontecendo. E eu acho que isso é legal quando você tem um programa ao vivo, porque nunca fica nada ensaiado. Sempre coisas novas. E eu acho que é legal também, porque quem está aqui desse lado acaba aprendendo a controlar as mais diversas situações do dia a dia ao longo de um programa. E eu acho que isso é uma coisa que você tem que pegar não só aqui para o programa, mas para a vida no dia a dia, porque a vida, enquanto você foi buscar o carregador, eu estava falando da importância. Aliás, eu falei que a gente está num programa que é gravado ao vivo e que situações iguais a essa que aconteceu agora são muito importantes para que aprendamos a viver a vida e a enfrentar os mais diversos desafios. Que isso é uma coisa legal de um programa ao vivo, porque você nunca sabe o que vai acontecer no próximo segundo. É o que é. Eu não sei se, gente, peço desculpa mais uma vez a quem está nos assistindo. Eu não sei se é o celular, eu não sei o que foi. Mas também não vou falar muito, que eu não fiquei o tempo todo com uma cliente, né, em potencial, conversando, e a gente fazendo uma análise, uma anamnese do cabelo e do couro cabeludo dela. Então, assim, a gente é dona de casa, é empreendedora, tem que ir para banco, tem que lugar, aí acontecem essas coisas assim. Mais uma vez eu peço perdão a vocês e a você, Josué. Imagina, aproveitando que a gente falou do telefone, como que a inovação tecnológica ela pode ser um diferencial competitivo no mercado hoje? Nossa. Então, a inovação
inovação tecnológica, ela oferece muitas soluções para a gente resolver problemas. Por exemplo, se não fosse a inovação tecnológica do celular, eu teria que sair da minha casa e ir até essa cliente. Mas através de chamada de vídeo, eu consigo fazer uma anamnese, eu consigo olhar o couro cabeludo dela. Outra coisa, existem máquinas tecnológicas, graças a Deus foi inventada, para a gente poder conseguir olhar o fio do cabelo, o couro cabeludo, a pele da pessoa, entendeu? Coisas que antigamente só um dermatologista, né, um médico que lida só com pele, com essas coisas, que conseguiria ver. Hoje, através das inovações, eu, Carol, consigo fazer isso. Eu consigo comprar um aparelho menor e ter acesso parcial a toda essa tecnologia. Então, a inovação tecnológica, ela resolveu muitos problemas de várias áreas na área do empreendedorismo, né? Na área dos trabalhos, na área da culinária. Resolveu muita coisa. Revolucionou muita coisa. E você não acha que, às vezes, essa alta tecnologia não acaba atrapalhando a vida das pessoas no dia a dia? Porque, por exemplo, antigamente a galera ia numa danceteria, a galera ficava dançando, bebendo, se conhecendo. Tem um show. Aí hoje você vai a um show, o pessoal tá gravando o show em vez de viver o show. Que eu acho isso terrível. Eu acho que, assim, se você não foi ao show, é um problema seu. Eu não vou gravar nada para você assistir. Eu também. Eu concordo com você. A inovação tecnológica, todo esse acesso à tecnologia que nós estamos tendo hoje, sinceramente, ela é boa, como disse para você, que ela soluciona problemas, né? Ela facilita o nosso trabalho também, faz muitas coisas, mas em relação a isso que você acabou de falar, eu concordo. O avanço tecnológico, ele trouxe alguns déficits para o ser humano. O ser humano, ele ainda tem... Vou falar assim no contexto geral. Tem gente que já não sabe mais o que é realidade e o que é ficção. O que é estar vivendo o mundo real aqui fora, o que é estar dentro de uma situação. Por exemplo, você citou um show. Eu fui na casa de uma pessoa que me convidou para almoçar. Coisa assim, todo mundo sentar no final de semana, vamos sentar para almoçar. E a pessoa me convidou para estar na casa dela, mas ela passou o dia todo sentado com o celular na mão. Por exemplo, ela me convidou para a gente estar ali, né, interagindo, estamos tocando energia, tocando conhecimento. Não trocamos conhecimento, porque ela passou o tempo inteiro conectada ao celular dela. Não houve uma conexão. Essa inovação e o crescimento tecnológico também trouxe a desconexão do ser humano. A gente quase não interage hoje em dia. Como você citou, as pessoas vão para o show, elas já não dançam, elas já não se divertem. Elas gastam o tempo dela querendo mostrar onde elas estão, o que estão fazendo, do que realmente vivenciando o momento. Por exemplo, você vai para um culto, para quem é cristão, às vezes eu vou na igreja, eu vejo pessoas gravando o culto, ao invés de se permitir deixar Deus trabalhar na vida dela. As pessoas vão para um centro de umbanda, que às vezes eu também vou quando me convidam. Eu vou num centro de umbanda também quando me convidam. Chego lá, as pessoas, ao invés de estar deixando a espiritualidade, toda aquela situação em volta delas, agir que elas fazem, elas estão gravando. Fui na igreja católica, que eu também vou se me convidar. Chega lá, as pessoas, ao invés de assistir a missa, ou elas estão gravando a missa, ou estão fazendo vídeos, vendo vídeos que não tem nada a ver naquele momento. Então, sim, a inovação tecnológica, ela trouxe muita coisa boa, trouxe muita facilidade. O problema é que as pessoas estão se desconectando, né, daquela coisa do tete-a-tete, do calor humano, elas já não sabem nem como lidar mais com o próprio ser humano, de tão automática que elas estão. E ainda tem um outro agravante. Às vezes você vê alguns casais no restaurante que tá todo mundo no seu celular. Aí você fala, para que você tá namorando, então? Exatamente. É triste. Eu, graças a Deus, assim, eu não tenho... Eu sou muito falante, né? Vocês devem ter percebido que o Josué faz uma pergunta, eu falo milhares de coisas aqui. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito do contato humano. Eu acho que por mais que a gente tenha tecnologia, nada como um bom abraço, um almoço, um jantar junto, um toque, nada vai substituir isso. Mas, infelizmente, as pessoas estão ficando muito vazias. Eu entendo que um pouco é vazio. Elas se sentem vazias e começam a se preencher
com esse tipo de conteúdo, né, que a tecnologia traz, o conteúdo mais rápido. A gente escuta muito falar sobre isso, que as pessoas estão muito imediatistas, não sei o quê. Também. E vou falar para você, José, um ponto que tem acontecido muito. As pessoas estão ficando doentes de tanto ficar ligada no seu mundo tecnológico. As pessoas já não sabem mais interagir entre si e está criando. Eu não sou psicóloga, mas eu tenho muitas amigas que são formadas em psicologia e psiquiatria. Ela falou que as pessoas estão ficando doentes porque não sabem mais lidar com as frustrações, com as tecnologias, com a interação humana entre si, não sabem mais entender o que está sendo falado, não conseguem interpretar o que está sendo falado. Isso é muito grave. Você não interpretar o que está escrito, ó, a gente até entende, mas você não conseguir interpretar o que está sendo falado, isso é muito grave. Porque as pessoas não param mais para ouvir e ler o que está sendo feito. Elas vão lá, não gostei disso aqui, elas, passa o dedinho. Vai falar, arrasta para cima, né? Arrasta para cima. Não entendi isso aqui, arrasta para cima. É assim, até nos livros. As pessoas agora só têm livros que elas acham que ou é autoajuda, que eu concordo, que quem precisa, por favor, façam isso, leiam seus livros, que eu sou apaixonada. Eu tenho milhares de livros, tenho muitos livros aqui, né? Sou viciada, acho que um pouco também até um vício de livros, mas eu concordo que as pessoas precisam um pouco parar com a tecnologia, elas precisam passar a ler um pouco mais, interagir um pouco mais uns com os outros. Por exemplo, eu vou sair com meus amigos. Gente, coloca o telefone em modo avião e vai curtir aquele amigo, vai curtir aquele momento, vai curtir o show, né, Josué? Vai curtir o show, não vai ficar gravando o show. Sim, concordo, porque você vai no show, mas você não está lá no show. E muitas vezes você está gravando para quê? Eu acho que a memória que você precisa ter não é algo... tudo bem, é importante ter uma foto, ter algo gravado, sim, mas eu acho que mais importante do que isso é a sensação de ter vivido aquele momento. Sim. Hoje em dia as pessoas nem sabem, né? Elas teve agora um show recente, o tal do Detal. Né? Eu, Carol, eu queria ir, porque faz parte da minha adolescência, não sei se tem alguém aqui presente também que conhece, que viveu essa situação, que é os Backstreet Boys. A minha filha, eu tive isso na adolescência e a minha filha também gosta. Eu queria ir para poder assistir. Mas o que acontece? Por motivos de trabalho, fica meio difícil largar o trabalho para poder passar um fim de semana, né, gastando. Não dá, tem que trabalhar. E final de semana em salão, todo mundo que trabalha em salão sabe que, é dia de ganhar dinheiro. Então, não tinha condições. Mas eu vou falar para você, eu vi muitas pessoas que só foram para gravar. Será que elas aproveitaram aquele show, aquele momento, uma coisa que talvez, como eu, uma mulher de 40, passou uma vida esperando para ver pessoalmente aqueles artistas e chegou lá, você aproveitou o show? Eu acho que quando você grava aquele momento, você gravar um momento daquele show, beleza, gravou aqui, tô fazendo uma selfie, eu tô em tal lugar, eu estive lá, é uma coisa. Agora, você passar um período inteiro só fazendo a filmagem, eu não sei se a pessoa aproveita o suficiente, não. E nem tem boas memórias depois também, eu acho que não tem. Mas qual que é a memória que você vai ter? Você saiu do Rio de Janeiro, veio a São Paulo para ficar 1 hora com o telefone na mão gravando algo que vai estar disponível no YouTube depois. Exatamente. Pois você pode tirar uma foto, tira uma foto, tô em tal lugar, tô chegando, beleza. Mas vai curtir o show, vai dançar, vai, sabe, aproveitar as pessoas, fazer amizade, gente. Eu falo muito, todo lugar que eu passo, eu falo tanto que eu faço amizade com todo mundo. Pega o telefone de um, pega o telefone do outro, aí daqui a pouco a gente monta um grupo e bate papo. Então, assim, eu tenho isso para mim, desde sempre. Geralmente, eu chego no local, eu gosto da interação com todos. Lógico que a gente tem que respeitar o espaço da pessoa também. Tem gente que não gosta de interação, você tem que respeitar. Mas eu gosto de interagir e sou muito feliz por ser quem eu sou, porque eu consigo não ficar presa só na tecnologia, né? Eu gosto de conversar e tenho encontrado pessoas que estão também sentindo falta disso, dessa interação, desse calor humano. E falando um pouco sobre essa coisa de interação, calor humano, empreendedorismo, tecnologia, etc, 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 o que é a Relum que você criou e falou tanto no começo? Gente, a Relum, primeiramente eu vou falar para você assim, que é um grande orgulho, que não foi só eu, tá? Eu sou uma das criadoras da Relum, sou eu e mais algumas mulheres,
Mas eu e uma amiga somos as idealizadoras, que é a esposa do Gerson, tá? Do Gerson Moreira. Nós somos a idealizadora da Relum. Relum é mulher ao contrário. A gente colocou isso para fazer um anagrama, né? Para mostrar uma desconstrução dessa situação. A gente quer mostrar que a mulher, principalmente a mulher preta, porque a Relum foi criada para mulheres pretas, né? Que toda uma vida teve aquele processo de trabalhar. Não tivemos essa coisa do feminismo, de lutar para poder trabalhar, para estar no mercado de trabalho. A mulher preta, ela não passou por isso. Ela sempre trabalhou. Se a gente olhar na história, não só como escrava, mas quando veio também a CLT, a mulher preta sempre trabalhou. Mas a maioria delas não sabe exatamente o que elas são, quais são os seus talentos. Elas ficam na superfície da situação. E a Relum, ela veio para isso. A Relum é um movimento cultural, tá? Que vai ajudar mulheres a conquistar seu espaço, a se compreender, porque nós temos sociólogas, psicólogas, psiquiatras, advogadas, dentistas. Nós temos mulheres que estão dentro da Relum, que estão lá para acolher e ajudar no crescimento dessas mulheres. Não só na vida pessoal, mas na vida tecnológica também, que tem mulheres muito inteligentes chegando junto com a gente. Então é uma ONG, um coletivo? O que é? É um coletivo. Não é uma ONG, tá? É um coletivo, como é que eu vou te falar? É um movimento. Por enquanto, ele é um movimento, tá? De mulheres pretas para mulheres pretas. Aonde a gente se reúne, conversa e, e vê a necessidade de cada uma delas. Por exemplo, a única exigência que nós temos é o estudo, primeiramente, de um dos livros do nosso amigo Gerson, que fala sobre o racismo cultural, o que ele fez com a nossa vida, o que trouxe para a gente como consequência, não só para as mulheres pretas, mas para a sociedade brasileira e mundial. O racismo cultural trouxe para a gente. E sim, gente, eu vou avisando que não tem nada a ver com esse negócio de racismo estrutural, não tem nada a ver com isso, tem a ver com uma cultura mesmo que está enraizada na sociedade mundial, entendeu? E pode parecer que não, nós, pessoas pretas, temos muitas consequências e muitas sequelas disso. Em que sentido? No sentido financeiro, no sentido de pertencimento. Por exemplo, tem pessoas pretas que, por mais que ela tenha dinheiro, ela acha que ela não pode entrar num lugar luxuoso. E se ela entra, ninguém precisa olhar para ela. Mas se ela entra, ela acha que a pessoa que está olhando de admiração, ela já se sente incomodada, achando que já é algum tipo de racismo. Porque ela não se sente pertencente. Isso é algo imposto? Você não acha que isso é uma coleira que colocaram em você? Não em você, pessoa física? Não, então, a cultura de achar que não pertence, que o preto não pertence a alguns lugares, é antiga. Não é que alguém impôs a nós. De certa forma, acho que pensando bem, eu vou até reformular. Eu acredito que culturalmente foi imposto às pessoas pretas, de que, tipo, você pode ter dinheiro tanto que for, mas você não pertence a esse lugar, que é aquilo que alguns grupos extremistas esquerdistas falam, que, tipo, você pode até ser preto, de direita, mas você nunca vai ser aceito pelas pessoas brancas de direita. E isso ficou enraizado na vida das pessoas. Eu não tenho isso comigo, eu nunca tive problema de entrar em lugar nenhum. Pelo contrário, meu dinheiro paga o que todo mundo paga, eu vou entrar onde eu quiser. Mas a maioria das pessoas pretas, elas têm esse receio. Sim, mas sabe por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, uma vez eu encontrei uma menina na rua, uma conhecida minha, e ela é preta, e aí estávamos andando. Oi? Pode falar, desculpa. E aí estávamos andando na rua, e ela vira, eu não gosto que as pessoas ficam me olhando na rua, todo mundo olha na minha cara na rua. Aí eu falei, então, mas é que assim, é que você não é uma mulher feia. E de fato, ela não era uma mulher feia, ela chamava muita atenção. Não é isso. Eu falei assim, então, se você acha que as pessoas não olham para você por admiração, então eu não sei por que estão olhando. Mas ela tinha essa coisa, que aí eu falo essa questão da coleira, porque muitas vezes tem essa coisa de que você não pode ser aceito em determinados lugares, e posteriormente a isso, esses grupos extremistas, eles colocam na cabeça da pessoa
que a pessoa nunca é boa o suficiente para nada. Na verdade, você já vem com essa fala de que ela nunca é boa o suficiente para nada, e ela cresce com aquela fala na cabeça dela, e ela nunca vai se achar bonita, por mais que ela seja atraente e chame atenção, ela sempre vai achar que estão olhando para ela, não admirando a beleza, mas por outros motivos. Entende? Sim. Então, aí vem aquilo que eu estava te falando. Nós, da Relum, estamos desconstruindo tudo isso, de que essas pessoas, elas têm esse pertencimento. Por exemplo, a sua amiga, ela não se sente bonita. Ela acha que ela não pertence, não merece esse olhar admirador. Ela acha que ela está tão acostumada a ouvir ou vivenciar em situações que as pessoas ao redor dela, ou até através da própria mídia, que a gente sabe que faz esse tipo de coisa, diz a ela que ela não pertence, que ela não tem beleza, que ela não constrói nada. E nós... Você não vê isso? É só olhar no espelho, Carol. Meu querido, vou te falar, assim, a baixa autoestima de pessoas pretas, principalmente homens e mulheres retintos, gente, isso é muito sério. As pessoas, elas realmente, elas não se sentem bonitas. Primeiro que por muito tempo, né, inclusive às vezes próxima delas, dentro da própria família, ou fora, ou em locais onde ela está, né, ela não tem esse apoio, essa visão dela mesma. A visão que passam dela é que ela é distorcida. Ah, porque o meu nariz é largo. Ah, porque a minha pele é muito escura. Ah, porque... Você sabe, tem isso. Por incrível que pareça, o estereótipo que foi imposto através do racismo cultural, né? Algumas pessoas não gostam que fala disso, mas Darby e o... eu gosto do nome dele. Esqueci o nome dele. E o Knox. Knox é um dos maiores propagadores do racismo cultural. Eles disseram que pessoas que tinham nariz largo tinham buracos. Não tinham nariz, tinham buracos. E ao longo dos anos e séculos, isso vem passando. Então, todo mundo acha que a pessoa só é bonita se ela tiver o nariz muito afilado. Se ela é uma pessoa negra, para ela ser uma pessoa bonita, uma pessoa preta, aceitável, ela tem que ter um nariz afilado. Então, ela olha no espelho, não vê aquela imagem que ela acha que deveria ter, para ela não é bonita. Mas ela, igual a sua amiga, provavelmente é uma mulher linda. E ela mesma não consegue enxergar essa beleza nela, porque na mente dela, entendeu? Ao longo do tempo, ela achou que tinha um padrão de beleza na qual ela não se encaixa. Então, ela não pertence ao lugar de beleza. Ela não vê a beleza nela. Não tem pertencimento nela. Sim. Mas de fato, ela chamava muita atenção, porque assim, ela era negra e ela tinha um olho claro, você entende? Que era algo até diferente. E as pessoas olhavam porque achavam isso atraente, bonito. Mas ela falava, não. Que não é atraente. Então, olha só. Ela ainda tinha um diferencial. Ainda tinha olhos claros. Daí você imagina que, poxa, como que ela não é bonita? Eu vou falar para você, eu vou falar uma experiência minha. Eu mesmo, por muito tempo, passei um período da minha vida, assim, graças a Deus não foi um período longo, mas um período curto da minha vida, ao qual eu achava que eu não tinha um padrão para poder ser uma pessoa bonita. Eu achava que eu não era bonita, porque não por causa da minha aparência em si, mas por causa do, como é que fala? Porque eu não tinha, como é que fala? Porque eu não era magra. Nunca fui magra. Eu sou uma mulher gordinha. Então eu achava que eu não era bonita. Na hora de comprar roupa, eu nunca gostei de experimentar. Nunca fui rechaçada por causa do meu tom de pele. Mas eu cresci dentro de um padrão familiar onde todo mundo era muito magro. E eu não era magricela igual a todo mundo. Eu era mais corpudinha, eu era mais peituda. Então, assim, eu criei para mim um padrão que não condizia com aquele meio onde eu estava. Eu não pertencia ao padrão de beleza ao qual me foi imposto naquele momento. Então, por incrível que pareça, pessoas pretas, elas têm uma chaga e feridas abertas que precisam ser fechadas. E é isso que nós, né, que estamos construindo a Relum, a gente vem trabalhando nelas. Esses processos para, primeiro, elas entenderem que tem sim o seu pertencimento. Olha só, você consegue imaginar uma mulher negra, advogada, assim, extremamente inteligente, com, assim, numa visão geral, igual você pode falar, não tem olhos claros, mas com um tom de pele bonita, uma pele sedosa, bem negrinha, ela falar que ela é feia porque ela é muito preta. Eu conheço uma mulher que ela não se achava bonita por ser muito preta.
porque ela tinha uma conhecida que falou para ela o seguinte: ah, não, você é feia, você é muito preta, você é a mais preta da família. Ela se sentiu a pessoa mais... Assim, se a minha família não está me aceitando por eu ser preta, se essa pessoa que eu amo não me aceita, como é que as pessoas lá fora me veem? Então, ela já viu uma ferida ali nela. Ela já criou para ela um espaço que não pertence a nada. Entendeu? Então, assim, nós estamos querendo, através disso, antes de tudo, antes de impulsionar as pessoas dentro da tecnologia, dentro da intelectualidade, do pensamento lógico, a gente está tentando primeiro curar essas feridas. Trazendo como? É super importante isso, né? Sim, através do conhecimento, de acompanhamento psicológico, social também, que tem pessoas que precisam muito dessa questão da ação social, que não tem a ver só com alimentação, tá, gente? As pessoas costumam achar que vai precisar da ação social é questão de comida. Não é só isso. Questão social também é fazer com que aquela pessoa tenha uma formação. Ela precisa de uma formação, mas primeiro ela precisa se curar, porque senão ela entra no emprego e também não fica. Porque a primeira coisa que ela ouvir, ela vai falar que é pessoal, ela vai levar aquilo para o pessoal também. Entendeu? Então, a gente precisa tratar o psicológico delas, dessas mulheres, fazer com que elas se sintam pertencentes. Então, assim, a gente tem feito um trabalho de acolhimento também com elas. E, sim, cobramos, sim, o conhecimento, porque o conhecimento é tudo. Ele é a chave para você fazer tudo. Mas sem ser repetitivo, mas sendo repetitivo e talvez insistente, sim, você não acha que existe, por parte de alguns grupos, essa coisa de eu vou criar em você um ressentimento de que você é feia, você é baixinha, você é gorda, seu cabelo não presta, então você tem todas essas qualidades. Por isso, aquela moça que mora, ou aquele rapaz que mora num determinado lugar, que é branco, olho claro, magro, etc., ele te odeia. Você acha que tem essa coisa? Porque aí você cria um grupo que ele acaba se tornando refém, porque você vai ser a Messias desse pessoal todo. Eles vão ter em você a referência de algo que muitas vezes é ilusório, porque aí eu estou pensando. Porque aí você acaba instrumentalizando esse pessoal nessas questões políticas todas que a gente vê aí. E a pessoa nunca vai ser liberta de você. Porque você está sempre ali fomentando, sabe por que você não foi contratada? Porque você é preta. Sabe por que ninguém te olha na rua? Porque você é preto. Você não pode ter um carro... Igual outro dia, eu vi uma coisa na internet que eu achei um absurdo. Uns caras dizendo que, assim, via de regra, ninguém pode fazer isso. Mas os caras dizendo que, pelo fato deles serem pretos, eles jamais deveriam andar sem documento na rua, porque quando a polícia os visse, eles seriam os primeiros a serem enquadrados. Eu acho que isso é um absurdo, porque a polícia não vai parar ninguém porque o cara é preto ou não. E assim, de fato, ninguém deve andar sem documento na rua. Não por conta da polícia, mas por conta que, assim, eu e você, a gente está vivo agora, correto? Sim. Mas quem garante que, são 40, a gente está falando a 48 e 38 segundos. Quem garante que no segundo 45 eu e você não vamos estar mortos? Exatamente. E aí imagina que você está andando na rua sem documento, cai, e aí, como é que você vai ser achada? Vai ser identificado, né? Como que você vai ser identificado? Pois é. Eu vou falar para você, Josué, uma das coisas que a gente tem tentado desconstruir e trazer na mente das pessoas é essa questão de que tudo que acontece com você é porque você é preto. A gente sabe que existem, sim, pessoas que precisam se tratar porque elas acham que... Elas se sentem inferiorizadas e acham que uma pessoa negra vai tomar o espaço dela. Mas isso essa mentalidade é criada por um grupo específico. Uma pessoa que é livre na mente dela, que se conhece, que sabe quem ela é, ela não se prende a esse tipo de situação. Eu já sofri racismo? Eu já sofri racismo. Acontece. Mas também conheço uma amiga minha
que não sei se ela está me acompanhando a gente, né? Mas eu conheço uma amiga minha que tem os olhos claros, é uma mulher branca, tem olhos claros, pele clara, um corpo bonito, não conseguiu a vaga de emprego num centro de estética porque disseram para ela que ela não estava no padrão da empresa. Aí você imagina essa mesma frase, olha, essa mesma frase, você não está no padrão da empresa, para uma pessoa preta que tem a mente presa por essas ideologias de que ela não pertence àquele local. Ela vai falar que foi racismo. Mas eu sei que o que eu estou falando aqui, eu não estou justificando, as pessoas que estão aqui, gente, eu não estou justificando racismo, tá? Eu estou dizendo que nem tudo é isso. O que acontece? Esses grupos extremistas, eles dependem do ressentimento das pessoas. Eles dependem do seu medo. Se você tem medo de vivenciar a experiência, se você tem medo de rejeição, se você tem medo de se aventurar, é isso que eles vão ficar. Eles são parasitas. São grupos parasitas que dependem de você, de todas as suas fraquezas e das suas feridas para se valer. Essa coisa de, eu não posso sair sem documento porque eu sou preto, gente, é exatamente o que você falou, José. Se você está andando, você leva um tropeção, cai na rua, bate a cabeça, como é que vão achar seu endereço, saber quem você é? Você vai ser enterrado como indigente, independente de você ser preto ou ser branco. É essencial você utilizar seu documento. Agora, você usar isso como pauta racial, isso é mau caratismo. É fomentar, mais uma vez, uma desigualdade descomunal. É, mais uma vez, querer aprisionar pessoas numa ideologia que não é real. O brasileiro, ele é mestiço. As pessoas têm que entender que Brasil, gente, o Brasil deveria chamar, sabe o quê? Terra de todos. Porque o que mais tem aqui dentro, gente, é gente branca, preta, e os brancos que pensam que é branco também não é branco, porque tem sempre um pezinho lá atrás na África também. É raríssimo, mas eu vou falar assim, no sul do nosso país, sim, existem colônias. Você vê que são colônias fechadas, eles têm um dialeto deles, a linguagem deles, né, o idioma utilizado, é toda uma questão cultural. É outra conversa. Agora, entre Rio, São Paulo, Minas, do Brasil, do sul para cima, a gente é brasileiro. E até mesmo no sul, entendeu? As pessoas também são mestiças. Então, você não pode levar essa coisa do racismo muito como é que fala? Ao extremismo de você fazer esse tipo de afirmação. Você está falando isso, Josué, mas eu ouvi uma afirmação do seguinte: nossa, eu não vou tentar emprego em tal lugar, porque lá o padrão lá é só pessoas de pele clara. Mas será que a pessoa que contrata, será que ela não está com a expectativa de aparecer alguém diferente? Falar igual uma cliente falou para mim, Carol, você é muito exótica, você abrilhanta esse lugar, olha como é que você brilha. E se eu pensasse isso e não entrasse lá para pedir uma vaga de emprego? Não seria destaque? Não estaria. Você está entendendo? As pessoas, eu vou falar como pessoa preta, nós, pessoas pretas, temos que entender o seguinte, nós precisamos nos curar, primeiramente, tirar toda a nossa chaga, tudo que vem colocado, porque isso não é de 10 dias para cá. Isso são anos. Vou falar agora de uma forma até assim política mesmo. A esquerda, ela colocou isso durante anos na cabeça de pessoas pretas, de que pessoas brancas automaticamente são inimigas delas. Se você não for uma pessoa de pele clara, se você for um preto retinto, você vai sofrer retaliação. Acontece? Acontece, porque aconteceu comigo. Mas isso, gente, não é a regra e também não é uma exceção. São fatos. Acabei de dar um exemplo da minha amiga, que é uma mulher branca, de olhos claros, que foi rejeitada numa vaga de empresa num centro de estética. Então, acontece com pessoas pretas e acontece com pessoas brancas também. A diferença é o seguinte, o que você, como pessoa preta, vai fazer para mudar esse quadro? Para poder tirar isso de você? Entendeu? Você vai fazer o quê? Você vai se renovar. Pô, levei um não aqui, é por racismo? Então agora eu vou fazer melhor e vou ser melhor ainda, porque isso eu trago para a minha vida. Se eu fosse olhar para trás nas portas que me fecharam, eu hoje seria uma pessoa totalmente diferente, rancorosa. Mas não. Cada porta que se fechou para mim, eu vi como uma oportunidade de crescer. E eu ensino a minha filha e os meus filhos o seguinte, se você ouvir um não, por que você levou um não? O que você podia ter feito melhor para levar um sim? A Relum, ela tem feito, a gente tem trabalhado isso nas mulheres, sabe? De você levou um não, o que aconteceu? Vamos analisar todo esse contexto para saber se realmente foi isso. Se for um caso de racismo real, processe, existem leis.
Agora, você ficar criando situações, porque igual a gente, vamos falar muito não. Agora, recente, nessa passeata da gangue dos Mortadela aí contra a anistia, um ator famoso negro discutiu com uma mulher branca, no final ele ficou sem argumento e chamou ela de racista. Só porque ele não ganhou no argumento com ela, e são tudo do mesmo grupo. Ué, então ela é da esquerda, ele é racista? Aquela vereadora, Beni Brioli, não subiu no palco. Tá na internet para quem quiser ver. É uma travesti negra, não subiu no palco. Lá para poder falar na manifestação, coisa e tal. Quando ela viu que dizer que ela era parlamentar, blá, 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 não deu certo, aí é racismo. A esquerda também é racista. A boca dela disse que a esquerda é racista. Então o racismo é da direita? O racismo é da pessoa, não é racismo de um grupo só, é o racismo da pessoa. Não é a direita que é racista, não é só a esquerda que é racista. A esquerda ela é, mas eles fingem que não são. Para quê? Para poder cooptar as pessoas, para poder dizer que estão ali a favor delas. Mas na primeira oportunidade a gente já viu 2 casos aqui que eu citei, de pessoas do mesmo grupo político se degladiando, dizendo que sofreram racismo dentro do seu próprio movimento. Como que funciona? Então, assim, a gente tem que ver o que é racismo, o que é preconceito e o que não nos cabe. Você está entendendo? Uhum. E me fala uma coisa, e dentro disso tudo que a gente está conversando sobre a Relum, como que ela pode criar oportunidades de empreendedorismo e inovação para essas mulheres? Como que funciona todo esse processo? Porque, pelo que eu estou entendendo, você vai pegar uma pessoa que está ferida e vai cuidar dela na questão das feridas. Isso ficou claro para mim. Mas e esse gap, esse salto até ela se tornar uma empreendedora, como que funciona isso? Então, nós já temos alguns projetos que já estão, assim, pré-encaminhados. A gente não está divulgando muito, mas a gente está pré-encaminhado do seguinte, de ver o que elas fazem de melhor. A partir do momento que a gente fez esse processo de cura, começamos a observar dentro do próprio processo de cura o desenvolvimento dessas mulheres, a gente começa também a perceber talentos. Por incrível que pareça, quando você começa a trazer cura na vida dessas pessoas, né, trazer uma inovação de mente, né, uma metanoia, você começa a ver que elas têm talento. Ela só não sabia que tinha. Ela sabe fazer alguma coisa de relevante, só não sabia que poderia. Então a gente começa a fazer o quê? Dar um incentivo. Primeiramente, a gente quer ver a pessoa fazer a parte dela. E futuramente, assim que a gente começar a ter uma questão financeira mais estável, nós pretendemos fazer o quê? Abrir franquias, abrir... não é franquias que fala? Filiais? Não, como é que chama? Nossa, falei esses dias, falei hoje com a menina, esqueci a palavra. Representação? Não. Não é comunidade, não. É como se você fosse abrir... pessoas trabalham juntos, mas não são patroas. Cada um faz o seu trabalho. Esqueci agora o nome disso. Nossa, sumiu da mente. Sumiu da mente. Desculpa, gente, sumiu da mente. Não é comunidade. Não é filial? Não, são... como é que chama? Quando você trabalha com várias pessoas, mas não tem uma pessoa dona específica. No final, todas elas se unem e pagam a conta. Cooperativa. Isso. Inicialmente, nós vamos montar cooperativas. Pessoas que sabem costurar, por exemplo. Eu acho que eu sei costurar. Eu tenho uma máquina na minha casa de costura, uma máquina industrial. Eu faço bolsas, eu faço carteirinhas. Então, eu percebi que tem mulheres que têm dom para fazer a mesma coisa. Mas elas podem fazer o quê? Usar a maquininha caseira delas. Então, elas veem que, através daquilo, elas conseguem provar que sabem fazer alguma coisa. Então, a gente faz o quê? Aos poucos, a gente vai colocando pessoas que têm o mesmo dom, o mesmo padrão, que gostam das mesmas coisas. Não precisa ser um gênio para fazer alguma coisa, mas você tem vontade e, através daquilo, elas vão começar a fazer o quê? Vamos juntar, vamos fazer uma feira. Fulana, você faz 10 pecinhas, 4 pecinhas, na sua casa mesmo. E aí, no futuro, a gente quer montar uma cooperativa, onde todas vão apresentar os seus trabalhos e fazer um stand de apresentação, para que elas possam vender também os seus produtos. Por exemplo, nós temos na Relum a doutora Cleide, ela é dentista.
É uma mulher, uma dentista excepcional. O que ela quer? Ela quer levar o consultório dentista a todas as pessoas que precisam. Porque tem gente que não tem poder, não pode sair de casa, está acamado, ou então não tem dinheiro para ir até o consultório. De alguma maneira, você levar o consultório, isso palavras da doutora Cleide, fica até mais viável para a pessoa fazer um tratamento simples em casa também. Fica fácil, mais barato, entendeu? Porque ela não vai ter que pagar a locação de um local, e ela consegue fazer uma clientela boa. Então, o que a gente quer fazer? Através da doutora Cleide, juntamente com outras mulheres que também são dentistas, são formadas, são mulheres pretas, também são formadas, fazer o quê? Criar essa como é que fala? Uma instalação móvel, né? Uma van, onde tem todo o processo ali, e ela, naquela localidade, tiver 3, 4 pessoas para ser atendida. Cada uma vai numa residência atender. Entendeu? A gente está trabalhando isso com elas. Então, pelo que eu estou entendendo, a Relum, ela seria um coletivo, obviamente, como você já falou no começo, mas você não tem apenas a função de curar as pessoas de suas dores, mas de formar novas empreendedoras. Sim, novas escritoras, tem meninas que escrevem maravilhosamente bem. No nosso grupo tem uma jovem de 16 anos que escreve poesias assim... Gente, ela é incrível. Eu não vou citar o nome dela porque ela vai lançar o livro dela, mas assim que tiver tudo ok, espero ter a oportunidade de voltar aqui juntamente com o querido Josué para a gente poder liberar ela para poder falar sobre o livro. Mas, olha, eu quero ressaltar uma coisa que eu esqueci de falar, que tudo isso, tá? A Relum, essa coisa toda do empreendedorismo que nós estamos fazendo, todo esse trabalho, gente, que está sendo feito com essas mulheres, surgiu através da leitura de um livro. Eu e 2 amigas começamos a ler o livro de uma pessoa, que é o Gerson Moreira, tá? É um querido, ele me deu o livro, aí tanto que agora até comprei. Ele me deu o livro e eu comprei outro. Tudo que é bom a gente tem que compartilhar, né? A gente não pode ficar só pra gente. E ele deu esse livro. O nome do livro é O que eles não querem que vocês saibam sobre o racismo cultural. Ali dentro, gente, é um livro de 900 e poucas páginas, quase 1000 páginas. Eu já li o livro todo, estou relendo, porque ele traz estatísticas, fatos, documentados, aonde ele, relata, gente, com muita exatidão, todo esse processo, Josué, que a gente está falando aqui sobre essa dor que a pessoa preta tem. Que não é só um recalque, é uma dor. Por exemplo, no livro, tem uma parte do livro onde fala sobre a estatística das meninas pretas viverem mais e o suicídio dos meninos pretos. Que os meninos pretos se suicidam muito mais do que as meninas. Aí quando você vai falar assim, Carol, não é possível, mas o dado é do IBGE. Tá lá no livro, eu não sei qual página agora, porque agora tô sem o livro aqui. Mas tá dentro do livro, aonde fala que os meninos pretos se suicidam muito mais. Por quê? A menina negra, quando ela vai ficando mais mocinha, ela fica com o peitinho, o corpinho afina, então ela começa a ter os homens começam a ter um olhar diferente sobre elas. Agora, os meninos pretos não. Eles ficam feinhos, é uma espinha que nasce aqui, é um desconforto que eles não sabem muito bem como se agir, como se sentir, né? E o que acontece? A autoestima desses meninos cai. As meninas têm uma autoestima que fica um pouco mais elevada, a ponto de os meninos acharem que para eles ou é o crime, que é assim que a criminalidade chega até eles, tá? Com a baixa autoestima deles, porque começa a dizer para eles, olha, se você não é bonito não, mas com dinheiro você leva tudo. Então, por que os meninos pretos entram na criminalidade? Não é só porque são vagabundos. A baixa autoestima toma conta deles na adolescência. É o meio em que eles vivem. Nem todos os meninos pretos que moram na favela entram para o crime. Mas isso vai muito da criação, do ambiente onde ele está, entendeu? Mas o período da adolescência, entre a adolescência e a pré-adolescência, faz com que os meninos pretos ficam mais vulneráveis. Já as meninas pretas, a autoestima cresce. O que acontece? O corpinho mudou e o que elas fazem? As que moram nas periferias vão para os seus bailes, porque lá elas vão se sentir bonitas. Sou preta, mas o meu corpo fala por mim. Meu corpo, minhas regras. Entendeu? Então, através desse livro, a gente conseguiu fazer vários parâmetros, vários pontos, onde a gente mostra para essas pessoas, não é só isso que eu estou falando, é só um pedaço, e assim, muito fragmentado do que tem dentro do livro. Mas, através do livro, a gente consegue trazer uma visão catalogada, gente,
Porque tem coisas que a gente pesquisa no livro que só está em inglês. O Gerson traduziu, mas tem lá todas as frases, todas as pesquisas que ele acha lá está em inglês também, para quem quiser pesquisar e achar as fontes. Mas estão lá em inglês e em português, para você conseguir fazer, pegar tipo assim, a fonte ali tudinho. E ele fragmentou, tá? São 900 e poucas páginas e ele fragmentou o livro pra caramba. Então, assim, através desse livro, nós começamos a estudar, a mostrar para as pessoas que, tipo, você tá aí com essa ferida, mas, ó, a razão é essa. Você quer continuar com essa ferida? Você quer mudar? Você pode. E a gente mostra muitas pessoas em períodos de 1887, 89, 1932, onde as pessoas pretas ainda eram escravas em alguns locais. E a gente consegue mostrar que mesmo lá elas conseguiram se destacar. Então, tipo, você hoje, com tanta tecnologia que a gente está falando aqui, com tanta inovação, você também consegue. Mas você precisa curar essa ferida que está em você. Você precisa tirar isso de você. Então, a gente trabalha isso nessas pessoas e mostra para elas aonde está o furo. E cada um tem o seu, né? Sim, eu achei importante esse tipo de trabalho, né? Porque você mostra, você tira essa trave que está no olho da pessoa e mostra para ela que ela tem ampla capacidade de fazer o que ela quiser na vida. Ainda mais em um país como o Brasil, que dá oportunidade para todos. Sim, exatamente. Vou falar para você, o Brasil é um dos países onde nós temos... O brasileiro em si, na verdade, eu sou apaixonada pelo meu país, nós em si, nós já somos empreendedores, já assim, de natureza. O brasileiro ele já tem isso com ele. Você vê que cada hora surge uma coisa diferente. A criatividade está no nosso sangue brasileiro, né? Mas cabe a cada um de nós olharmos um pouquinho para dentro, às vezes, e ver por que a gente não está desenvolvendo, por que eu não estou conseguindo romper essa barreira. E, às vezes, você sozinho não consegue. Você precisa que alguém também te mostre. Entendeu? E é esse o nosso papel como pessoas. E tem as psicólogas, as psiquiatras que nos acompanham, que elas veem a parte técnica de todo esse processo, que é muito importante. Eu, como Carol, eu posso ver muitas situações, mas eu preciso também ter alguém que fale de uma forma técnica, pessoal, e eu falo de forma impessoal. Não, eu falo de forma pessoal com a pessoa. Mas os médicos, né, as psicólogas e psiquiatras, elas vão falar de forma técnica, para que aquela pessoa entenda que há uma saída dali. Não é só o meu achômetro, não é só o meu querer ou o seu querer. Tem sim uma ferida e existe sim uma saída, tem uma porta ali para você. Entendi. E finalizando, tem alguma mensagem que você queria deixar ao nosso grande público? Como que o pessoal faz para encontrar a Relum? Como é que está tudo isso? Gente, a mensagem que eu falo para vocês é o seguinte: se você achar que você não tem capacidade, feche os seus olhos e olha para o seu interior, porque você vai achar algo dentro de você. Nós todos temos isso, entendeu? Fico muito feliz de saber que a gente tem sido luz na vida de outras pessoas. Quero agradecer primeiramente, mais uma vez a você, né, Josué, por me permitir estar aqui, né, realizando o sonho de participar do podcast, ainda mais no seu porte, que é uma pessoa extremamente, né, comunicativa, um cara, assim, um network que foi maravilhoso. Falando de network aqui, você foi um achado do nosso network entre eu e você. Espero que a gente crie, assim, uma amizade, uma profundidade mais para frente, né, poder fazer novamente esse processo mais pessoalmente. E, assim, deixar para você... convite para passar um final de semana no Rio também, com tudo pago. Já pensou? Calma que vai chegar, tá chegando. Aqui perto de mim preciso só de um lugar para dormir. Só para dormir, pode vir. Já aceitei o convite. Tem um quartinho aqui. Aqui, a minha casa tem 4 quartos. Eu vou arrumar um quartinho, vou preparar lá para você com um arzinho, para você não morrer, que o Rio é muito quente. Mesmo sendo no interior, é muito calor. Então tem que botar um ar lá para visita. Mas eu vou te chamar e falar: pode ficar aqui, pode passar. Daqui para lá você vai para Anga, daqui da minha casa para Anga pertinho. Dá para ir para Anga, conhecer as praias de Anga, tá? Já tá, então pode aceitar o convite, que em breve é só arrumar o quartinho que já tá convidado. Tá bom? Para vocês encontrar, gente, a Relum, é só vocês colocar Relum, escrever mulher de trás para frente, @.com. No Instagram tá Relum, @Relum Mulher. Maravilha.
E aí lá faz contato, participa, pode se tornar uma colaboradora do projeto e caminhar com vocês. Sim, lá você vai encontrar o nosso projeto, tem o site lá também, que está em construção, né, algumas coisas, mas lá você vai encontrar o site, você vai encontrar, acho que até o site já está lá, o nosso colaborador é o Gerson, então ele que mexe com essa coisa do nosso site, porque ele que entende assim mais essa coisa da tecnologia, né, para nos ajudar, porque todo mundo trabalha muito, então quando ele tem um tempinho, ele vai dando uns feedback para a gente assim, sabe? Então lá você vai encontrar mensagens, você vai encontrar também um link para você entrar também no grupo, tá? Nós já temos um grupo, tinha mais mulheres, mas a gente foi fazendo um garimpo porque tinha pessoas que não estavam interagindo. E nós queremos pessoas que interajam. Eu sei que é difícil ficar em grupo, eu também não gosto muito assim de ficar falando bom dia, boa tarde, gosto dos grupos, não. Mas quando tem uma mensagem importante fixada, é legal participar. Então, pessoas que não estavam colaborando e que não queriam mais estar lá, elas foram saindo e algumas nós retiramos. Porque o nosso intuito é fazer o crescimento das pessoas, né? E não só intelectual, a gente quer lançar artistas, né? Mais para frente, queremos lançar artistas, escritores, né? Professores, pessoas intelectuais mesmo, que vão transformar a vida das pessoas, porque a esquerda fez muito isso. Eles foram cooptando essas pessoas e a direita não fez. Então, nossa intenção é, sim, transformar. Não só, nós estamos começando com mulheres pretas, porque a chaga é muito grande, a dor é muito maior. Mas no futuro, não é uma coisa que vai ficar só para mulheres pretas, não. Nós queremos todas as mulheres participando, crescendo junto com a gente e fazendo do Brasil um país muito melhor. Com certeza. Enfim. Bom, nosso tempo já deu. Infelizmente, temos que terminar aqui a gravação. Mas foi muito bom falar contigo. Espero que você volte aqui quando quiser. A menina que está escrevendo o livro, ela já está convidada para vir aqui bater um papo conosco. E é isso. Ah, que bom, gente. Então tá jóia. Obrigado, Carol, e obrigado a todo mundo que nos acompanhou ao longo desses 60 e poucos minutos aqui. Até a próxima semana. Tchau, tchau.